A Rússia acabou de fazer um avanço preocupante em direção às fronteiras da Finlândia, deixando claros os preparativos para um confronto com a OTAN. Isso ocorre enquanto imagens de satélite confirmam uma significativa construção militar russa próxima à recém-fortificada fronteira da Finlândia, com sinais de que a Rússia está reforçando sua presença militar ao longo de sua fronteira ocidental, especificamente ao longo de sua fronteira de 1.335 quilômetros com a Finlândia, um país que desde abril de 2023 é membro da OTAN, juntamente com seu vizinho Suécia. Putin já está procurando seu próximo alvo, e para a sorte dele, ele tem uma grande lista de países para escolher. A Rússia faz fronteira com 14 países, além de fronteiras marítimas com Japão e Estados Unidos da América, são muitos vizinhos. E ao longo dos anos, a Rússia entrou em conflito com a maioria deles. Algumas dessas disputas são recentes, mas muitas têm raízes antigas, anteriores ao desmoronamento da União Soviética. Putin, na verdade, nunca superou esse colapso. Ele disse abertamente que foi uma tragédia, e parece que ele ainda sonha em trazer de volta a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de alguma forma. Primeiro, ele tomou a Crimeia em 2014, depois lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia. Putin pode não admitir, mas suas ações são claras. Ele está tentando recuperar o poder e território perdidos. Os países vizinhos da Rússia, principalmente os que apoiaram a Ucrânia, estão apreensivos, questionando se serão os próximos alvos. Quando Putin invadiu a Ucrânia, ele pensou que seria uma demonstração de força da Rússia como superpotência e que desafiar Moscou trazia consequências. Mas, em vez de enviar uma mensagem de dominação, a guerra expôs suas fraquezas. Pela primeira vez em décadas, o exército russo parecia vulnerável, enfrentando uma pequena nação. O que deveria ser uma operação rápida e limpa se transformou em uma bagunça brutal e arrastada que deixou a Rússia exposta e sangrando. E o mundo notou. Países que antes se mantinham neutros ou silenciosos por medo começaram a agir. Finlândia e Suécia, uma vez neutras por décadas, juntaram-se à OTAN por puro medo. Até o Japão, antes quieto sobre disputas com a Rússia, começou a desafiar abertamente as reivindicações de Moscou sobre as Ilhas Kuril. E agora, com a guerra na Ucrânia se aproximando do fim, Putin está buscando vingança. Porém, uma Rússia enfraquecida não implica que ela seja inofensiva. Mesmo com suas falhas, ainda está armada, ainda é agressiva e ainda é imprevisível. Por isso, os países vizinhos se preparam para o que virá a seguir. Se as coisas continuarem escalando, isso pode facilmente se transformar em algo muito maior, talvez até a próxima guerra mundial. O fato é que os problemas de fronteira da Rússia não surgiram do nada. É uma obsessão centenária. E para entender por que Putin e a Rússia como um todo pensam como pensam hoje, precisamos voltar não apenas à queda da União Soviética, mas a como tudo começou. E se você ainda está assistindo, sabe que histórias assim não são muito promovidas pelo algoritmo. Putin e o YouTube não querem essa cena. Então, se você quer espalhar essa verdade, curta e se inscreva. Isso ajuda a combater o silêncio e mantém este tipo de conteúdo vivo. A União Soviética surgiu em 1922, emergindo das ruínas do Império Russo após anos de revolução e guerra civil. Sob Lenin e eventualmente Stalin, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas expandiu-se rapidamente, engolindo vastos territórios na Europa Oriental, no Cáucaso, na Ásia Central e na Sibéria. No papel, era uma união de repúblicas iguais, mas na realidade, tudo era rigidamente controlado de Moscou. A força militar, a repressão política e uma incansável busca pela dominação ideológica mantiveram tudo unido. Mas os soviéticos foram além de suas fronteiras. Eles criaram um anel de estados satélites, conquistaram novos territórios na Segunda Guerra Mundial e transformaram metade da Europa em uma zona de proteção contra o Ocidente. Em meados do século XX, a União Soviética era uma superpotência global, mas sua rápida expansão territorial deu origem a muitos dos conflitos atuais. Mas então a Segunda Guerra Mundial mudou tudo. Stalin, sempre o oportunista, usou o caos para expandir as fronteiras da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1939, a União Soviética invadiu a Finlândia na brutal Guerra de Inverno, alegando proteção de Leningrado. Os finlandeses lutaram como nunca, mas no final perderam 11% de seu território, incluindo a Carélia. Eles mantiveram sua independência, mas a um custo alto,
vivendo na sombra soviética pelas próximas 5 décadas. Stalin não havia terminado. Em 1940, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas anexou os estados bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, e partes da Romênia. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, as tropas soviéticas invadiram as ilhas Kuril, expulsando os japoneses e consolidando o controle. Quando a guerra terminou, Moscou controlava não apenas suas 15 repúblicas, mas toda uma rede de estados fantoches comunistas, como Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e mais. O Kremlin havia construído um império massivo e não tinha intenção de deixá-lo escapar. Moscou governava com mão de ferro. Stalin adorava brincar com as fronteiras, redesenhando-as à vontade, deslocando populações e preparando futuros conflitos no processo. No Cáucaso, por exemplo, ele colocou deliberadamente Nagorno-Karabakh, uma região historicamente armênia, sob o domínio soviético do Azerbaijão, garantindo que um dia isso explodiria em guerra. Na Geórgia, ele concedeu à Abcásia e Ossétia do Sul a autonomia que posteriormente impulsionou movimentos separatistas. Na Ásia Central, os soviéticos desenharam fronteiras que atravessavam etnias, mesclando comunidades de formas que só funcionavam sob a ditadura comunista. Enquanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava intacta, essas divisões eram gerenciáveis e mantidas unidas pela força. Mas uma vez que o controle soviético escorregou, todas essas tensões territoriais não resolvidas voltaram rugindo. E sempre que essas tensões surgiam, Moscou respondia com força bruta. Em 1956, a revolta da Hungria por liberdade foi esmagada pelos tanques soviéticos. Quando a Tchecoslováquia tentou se reformar em 1968, o Kremlin enviou tropas. Essas ações foram avisos para todas as repúblicas e estados satélites de que, se você sair da linha, será tratado. Essa mentalidade imperial se expandiu além da Europa. Até com a China, ex-aliada comunista, as relações se deterioraram rapidamente. A cisão sino-soviética na década de 1950 levou a uma guerra de fronteira aberta em 1969, com confrontos ao longo do rio Ussuri e Xinjiang. Os conflitos quase viraram uma guerra em larga escala, e a China jamais esqueceu como a Rússia havia tomado partes de seu território no século XIX. Essa desconfiança histórica persiste até hoje. Na década de 1980, a União Soviética parecia poderosa externamente, mas rachaduras surgiam internamente. A economia estagnou, o nacionalismo crescia e o domínio soviético sobre a Europa Oriental começava a enfraquecer. Então veio Mikhail Gorbachev, que introduziu a glasnost, a abertura e a perestroika, reestruturação. De repente, as pessoas sentiram-se livres para exigir mudanças. O Muro de Berlim caiu em 1989 e os regimes comunistas apoiados pela União Soviética desmoronaram por toda a Europa. Mesmo dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, as rachaduras se tornaram evidentes. As repúblicas bálticas desejavam a independência. A Ucrânia buscou a independência. E movimentos nacionalistas surgiram da Geórgia ao Cazaquistão. Gorbachev, diferentemente dos antigos líderes soviéticos, não reprimiu esses movimentos à força, o que selou o destino da União Soviética. Em 1991 acabou. Os radicais tentaram um golpe fracassado para tentar salvar desesperadamente a União. Em dezembro, a União Soviética foi oficialmente dissolvida em 15 países independentes. Moscou perdeu seu império repentinamente. Mas eis a questão. As antigas fronteiras internas soviéticas se tornaram novas fronteiras internacionais. Nem todos concordavam sobre onde traçar essas linhas. Milhões de russos étnicos, de repente, se encontraram vivendo na Ucrânia, Cazaquistão e nos estados bálticos. Movimentos separatistas em regiões como Chechênia, Abcásia e Nagorno-Karabakh entraram em conflito, e a Rússia não estava disposta a ceder sua influência facilmente. Aqui começaram as modernas disputas fronteiriças russas. O colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas criou um vácuo de poder que Moscou estava determinada a preencher. O Exército Vermelho recuou de suas bases em toda a Eurásia, mas a Rússia ainda via seus antigos vizinhos soviéticos como parte de seu quintal. Quando algum desses países tentava se afastar da influência de Moscou, a Rússia os lembrava de quem estava no comando, seja por pressão econômica, manipulação política ou intervenção militar direta.
Essa é a raiz dos conflitos fronteiriços pós-soviéticos atuais. Ucrânia, Geórgia, Finlândia, China, Japão, Azerbaijão, todos eles têm sua própria história com a Rússia. Mas a causa raiz é sempre a mesma. Moscou acredita que tem direito a essas terras, e quando a oportunidade surge, ela se move para recuperar a influência. A União Soviética acabou, mas a mentalidade que a criou permanece viva. Mas, após o colapso da União Soviética, a Rússia enfrentou uma de suas piores décadas, com ruína econômica, instabilidade política e dificuldade em se manter unida. Mas, como eu disse, Moscou não estava pronta para abandonar completamente sua antiga influência. O Kremlin declarou a Rússia como Estado sucessor oficial da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, herdando seu assento no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, arsenal nuclear e infraestrutura militar. Mas junto com esses benefícios, veio a maldição da influência decrescente. A Rússia estava cercada por países recém-independentes. Alguns totalmente separados, outros ainda presos a antigas dependências soviéticas. Rapidamente, a Ucrânia se tornou independente. Os países bálticos se voltaram para o Ocidente. O sul do Cáucaso foi tomado por guerras étnicas, e a Ásia Central ficou entre a soberania recém-conquistada e a influência russa. A Rússia detestava essa posição, mas podia fazer pouco. Então, decidiu caminhar sobre uma linha tênue. No papel, aceitou a independência dos vizinhos, mas na prática, queria manter o controle. O Kremlin se posicionou como o intermediário de poder regional, intervindo em conflitos como os chamados pacificadores. Porém, em muitos casos, essas tropas russas de manutenção da paz não estavam lá para resolver disputas, mas sim para garantir que a Rússia permanecesse uma força dominante na região. Foi quando os conflitos congelados que ainda vemos hoje começaram a tomar forma. Um a um, conflitos irromperam ao longo das novas fronteiras da Rússia. Na Moldávia, a região separatista da Transnistria, com grande população de língua russa e unidades do 14º Exército Soviético, declarou independência em 1992. Uma guerra eclodiu e as tropas russas intervieram não para impedir, mas para impor a secessão. O resultado? Um enclave pró-russo que ainda existe hoje, dentro das fronteiras da Moldávia, atuando como um conflito congelado que Moscou pode explorar a qualquer momento que quiser. Uma história semelhante ocorreu no Cáucaso. Na Geórgia, quando a União Soviética colapsou, guerras separatistas eclodiram em Abcásia e Ossétia do Sul em 1992 e 1993. Com o apoio secreto da Rússia, as regiões separatistas conseguiram combater com sucesso as forças da Geórgia. E quando a poeira baixou, ambas eram territórios controlados de facto pela Rússia. E então havia Nagorno-Karabakh. Após o colapso da União Soviética, combatentes armênios apoiados pela Armênia lutaram contra o Azerbaijão pelo controle do enclave. Até 1994, a guerra terminou com as forças armênias controlando o Karabakh e grande parte do território azeri. A Rússia intermediou o cessar-fogo, mas impediu a resolução definitiva do conflito. Nesses casos, a Rússia atuou como mediadora, mas na verdade usava esses conflitos congelados para manter suas ex-repúblicas fracas e dependentes de Moscou. A estratégia era clara. Ao apoiar regiões separatistas e estacionar tropas russas como pacificadores, Moscou garantiu que esses novos estados independentes permanecessem instáveis e vinculados à órbita da Rússia. Isso não era apenas uma medida temporária, mas uma estratégia de controle a longo prazo. E seria aperfeiçoado e repetido no leste da Ucrânia anos depois. Enquanto a Rússia manipulava os conflitos de seus vizinhos, lidava com sua própria guerra interna, como a Primeira Guerra da Chechênia, de 1994 a 1996. Ao contrário da Geórgia ou da Moldávia, a Chechênia não era outro país. Era uma parte da própria Rússia. Quando a Chechênia declarou independência em 1991, Yeltsin enviou tropas para suprimir a revolta. Mas, o que era para ser uma operação militar rápida, se transformou em um desastre absoluto. O exército russo sofreu derrotas humilhantes. Em 1996, Moscou foi obrigada a aceitar um cessar-fogo, concedendo à Chechênia independência de facto. A guerra não foi apenas constrangedora, ela revelou a fraqueza da Rússia. Se Moscou não conseguia manter suas próprias fronteiras, como poderia esperar controlar seu antigo império?
Mas o Kremlin também aprendeu com este fracasso. Se o separatismo acontecesse novamente, a Rússia não apenas responderia. Ela responderia com força esmagadora, esmagando qualquer rebelião antes que ela pudesse ganhar terreno. No fim dos anos 90, a influência russa em sua região estava no nível mais baixo. A OTAN e a União Europeia se expandiam para o leste europeu, com ex-satélites soviéticos como Polônia, Romênia e países bálticos aderindo com entusiasmo às instituições ocidentais. Moscou estava furiosa, vendo isso como uma traição das garantias da Guerra Fria e uma ameaça direta à segurança russa. Porém, naquele momento, a Rússia estava incapaz de responder. Enfraquecida pela crise financeira de 1998, imersa em corrupção e lutando para se manter relevante globalmente. Então veio Putin. Em 31 de dezembro de 1999, Vladimir Putin, ex-agente da KGB, tornou-se presidente da Rússia. Ao contrário de Yeltsin, Putin não estava interessado em democracia ou em se integrar com o Ocidente. Ele considerava os anos 90 como uma época humilhante que precisava ser revertida. E seu primeiro movimento foi esmagar a Chechênia. Ele iniciou a Segunda Guerra da Chechênia, e desta vez, a Rússia usou força brutal para esmagar a rebelião e restabelecer o domínio de Moscou sobre a região. O aviso de Moscou foi claro: acabou-se a postura defensiva contra separatistas. Simultaneamente, Putin buscou restaurar o status de grande potência da Rússia. Com os altos preços do petróleo impulsionando a economia, Putin reconstruiu as forças militares e de inteligência russas, aumentou o controle estatal sobre setores-chave e sinalizou o fim da fraqueza da Rússia. Seu objetivo era simples: impor o domínio russo sobre os estados pós-soviéticos, não importando os meios. Nos anos 2000, a Rússia intensificou o controle sobre ex-vizinhos soviéticos. Putin criou novas organizações regionais, como a União Econômica Eurasiática, a União Econômica Eurasiática e a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, ou Organização do Tratado de Segurança Coletiva, para aproximar os ex-estados soviéticos de Moscou. Ele utilizou o gás natural como uma arma, interrompendo o fornecimento para a Ucrânia e a Geórgia quando eles se distanciavam da influência russa. Além disso, com o fortalecimento do exército russo, Putin mostrava-se mais propenso a usar a força militar além das fronteiras da Rússia. Em 2008, essa nova abordagem foi testada. Em agosto de 2008, as tensões entre a Rússia e a Geórgia explodiram em uma guerra aberta. O governo da Geórgia lançou uma ofensiva contra as forças separatistas para tentar recuperar a Ossétia do Sul. Moscou respondeu imediatamente enviando o exército russo. Em poucos dias, as forças da Geórgia foram esmagadas e os tanques russos chegaram aos arredores de Tbilisi. A guerra terminou em 5 dias com uma vitória russa. Putin oficializou pouco tempo depois. A Rússia reconheceu a Ossétia do Sul e a Abcásia como estados independentes. Ninguém mais aceitou essa reivindicação, mas a Rússia mudou os fatos no terreno. De fato, anexou 2 regiões da Geórgia sob controle militar russo. Essa guerra enviou uma mensagem clara para todos os ex-estados soviéticos inclinados para o Ocidente. Moscou estava pronta a usar a força para impedir a expansão da OTAN. Após Geórgia e Ucrânia receberem promessa de possível adesão à OTAN no início do ano, a invasão mostrou o que a Rússia faria com países que tentassem se separar. Na próxima vez, Moscou usou a estratégia em escala muito maior. Em 2014, a Rússia chocou o mundo ao tomar a Crimeia da Ucrânia, a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um país europeu anexou o território de outra nação à força. Isso não foi apenas outra disputa de fronteira. Foi um desafio direto à ordem pós-Guerra Fria. A ação desencadeou a guerra em curso na Ucrânia, de longe o maior e mais consequente conflito da Rússia. Assim como na Geórgia, a Rússia usou o separatismo como arma, apoiando rebeldes no leste da Ucrânia para manter o país dividido. A política externa russa tornou-se clara nesse momento. Consolidar o controle militar em regiões separatistas, travar guerras para desafiar as fronteiras pós-soviéticas e resistir à expansão da OTAN pela força. Nos anos 2020, Putin deixou suas ambições claras. Ele exigiu uma redução da presença da OTAN na Europa Oriental e, em fevereiro de 2022, lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia, tentando mais uma vez redesenhar as fronteiras pela força. Mas, para entender completamente os conflitos de fronteira da Rússia, temos que analisá-los caso a caso. Cada disputa, cada país,
conta uma parte diferente da mesma história, e juntos eles pintam um retrato de uma Rússia que é assombrada por seu passado imperial e impulsionada por cálculos estratégicos atuais. Em instantes, você entenderá como as relações da Rússia com seus vizinhos alternaram entre cooperação e conflito, por que algumas fronteiras seguem muito disputadas e como as políticas de Putin pioraram drasticamente a situação. O melhor exemplo para começar é obviamente a Ucrânia. Nenhum país é mais importante para as ambições territoriais da Rússia e ressentimentos históricos do que a Ucrânia. Os laços entre a Rússia e a Ucrânia são seculares. Ambas as nações rastreiam suas origens até Kievan Rus, um estado medieval centrado em Kiev. Mas, com o tempo, a Ucrânia se tornou uma terra disputada. No fim do século XVIII, o Império Russo absorveu a maior parte da Ucrânia. Sob a União Soviética, a Ucrânia era uma das repúblicas mais importantes economicamente e militarmente. A Ucrânia era o celeiro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, abrigava suas indústrias pesadas e hospedava importantes ativos militares soviéticos, como a Frota do Mar Negro na Crimeia. Quando a Ucrânia declarou independência em 1991, isso foi um golpe fatal para a União Soviética. Para Moscou, a perda da Ucrânia não foi apenas emocional, foi um desastre estratégico. Uma enorme parte do poder militar, econômico e industrial soviético estava de repente fora do controle russo, onde ainda a nova fronteira cortava regiões com grandes populações de língua russa, especialmente na Crimeia e no leste da Ucrânia. Contudo, durante os anos 90, a Rússia oficialmente respeitou as fronteiras ucranianas. Em 1994, Moscou assinou o Memorando de Budapeste, prometendo respeitar a soberania da Ucrânia em troca da renúncia ucraniana às armas nucleares soviéticas. Mas isso foi um jogo. A Rússia nunca aceitou de fato a independência da Ucrânia, especialmente com Kiev se aproximando cada vez mais do Ocidente. Nos anos 2000, a Ucrânia se afastava da influência de Moscou, deixando o Kremlin insatisfeito. Em 2004, a Revolução Laranja irrompeu em Kiev, uma enorme revolta contra a fraude eleitoral que acabou levando o líder pró-Ocidente, Viktor Yushchenko, ao poder. Ele defendeu estreitar laços com a União Europeia e a OTAN, o que Putin considerou uma ameaça direta. Embora a adesão da Ucrânia à OTAN nunca tenha se concretizado, a mera possibilidade de uma influência militar ocidental na Ucrânia era inaceitável para a Rússia. Enquanto isso, na Crimeia e no Donbás, o sentimento pró-russo permaneceu forte. O Kremlin manteve laços estreitos com políticos locais e alimentou a ideia de que a Ucrânia pertence à órbita da Rússia. Em 2013, a situação explodiu. O presidente ucraniano na época, Viktor Yanukovych, era considerado um aliado de Moscou. Porém, quando ele rejeitou abruptamente um acordo comercial da União Europeia sob pressão russa, protestos em massa, o Euromaidan eclodiram por toda a Ucrânia. É importante notar que isso era sobre a União Europeia. A OTAN não estava de forma alguma na mentalidade da Ucrânia. As manifestações derrubaram Yanukovych em fevereiro de 2014, obrigando-o a fugir para a Rússia. Para Putin, isso não era apenas uma crise ucraniana, mas um golpe apoiado pelo Ocidente, um desafio direto à influência da Rússia. E a Rússia respondeu muito rapidamente. Poucos dias depois da destituição de Yanukovych, forças especiais russas disfarçadas tomaram a Crimeia. Em março de 2014, após um referendo falso, a Rússia anexou formalmente a Crimeia, um movimento condenado por quase todos os países. Putin justificou a anexação alegando que a Crimeia sempre foi russa e que ele estava protegendo os russos étnicos. Mas, na verdade, foi um golpe geopolítico magistral. Isso assegurou a frota russa do Mar Negro em Sevastopol, bloqueou o acesso ucraniano aos recursos energéticos offshore e mostrou ao mundo que a Rússia reescreveria fronteiras à força. Porém, a Crimeia foi só o início. A Rússia então incitou uma rebelião armada em Donbás, apoiando separatistas em Donetsk e Luhansk. Em abril de 2014, milícias pró-russas, apoiadas por Moscou, declararam a criação de repúblicas separatistas. O exército ucraniano interveio para reprimir a rebelião, mas forças russas entraram secretamente na luta, garantindo que os separatistas mantivessem grandes partes do território. A guerra em Donbás se tornou o conflito mais mortal da Europa, desde as guerras dos Balcãs, causando mais de 14 mil mortes até o final de 2021. 2 cessar-fogo, Minsk I e II foram intermediados em 2014 e 2015.
Mas eles apenas congelaram o conflito, deixando os separatistas pró-Rússia no controle. Para Moscou, isso foi uma vitória. A Ucrânia foi desestabilizada e incapaz de se juntar à OTAN, e ainda ligada à influência russa. Mas até 2021, Putin já tinha tido o suficiente do conflito congelado. Ele queria mais. A Rússia acumulou mais de 100 mil tropas ao longo das fronteiras da Ucrânia, alegando que estava respondendo à expansão da OTAN. As negociações diplomáticas falharam. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão em grande escala, atacando do norte na Bielorrússia, do leste em Donbass e do sul na Crimeia. Mesmo desta vez, Putin tinha um objetivo: derrubar o governo da Ucrânia e instalar um regime pró-russo. Putin provavelmente esperava uma vitória rápida. Em vez disso, ele encontrou uma resistência ucraniana feroz. Kiev não caiu. O presidente Zelensky recusou-se a fugir, e o Ocidente respondeu com sanções massivas e ajuda militar. Na primavera de 2022, o ataque russo a Kiev fracassou, obrigando Moscou a recuar do norte da Ucrânia e focar nas frentes de Donbass e sul. No sul, a Rússia tomou Mariupol após um cerco brutal, criando uma ponte terrestre da Rússia para a Crimeia. Então, em setembro de 2022, Putin declarou a anexação de mais 4 territórios ucranianos: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporísia. A guerra se arrastou até 2023, com a Ucrânia montando contra-ofensivas e a Rússia se entrincheirando. A luta não era mais apenas sobre a Ucrânia, mas sobre o futuro das fronteiras europeias. Em suma, o conflito russo-ucraniano transcende disputas territoriais. É sobre poder, influência e a recusa em aceitar as fronteiras pós-soviéticas. Mas essa guerra já havia remodelado o mundo. A OTAN cresceu, isolando a Rússia e aproximando a Ucrânia do Ocidente como nunca antes. Se Putin tiver sucesso, mesmo que parcialmente, isso pode encorajá-lo a uma maior agressão. E há um país que entende isso melhor: a Geórgia. Pelos poucos pontos que mencionei, tenho certeza que você entende que a história da Geórgia com a Rússia é longa e complicada. Vamos nos aprofundar um pouco mais nos detalhes. A Geórgia foi absorvida pelo Império Russo no século XIX, viveu um breve período de independência de 1918 a 1921, sendo depois invadida pelo Exército Vermelho e transformada em República Soviética. Sob o domínio soviético, a Geórgia recebeu 2 regiões autônomas, a Abcásia e Ossétia do Sul, ambas com grupos étnicos distintos e tendências separatistas. Essas tensões foram em grande parte suprimidas sob a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando a Geórgia reconquistou a independência em 1990 e conflitos eclodiram. Com o colapso da União Soviética, a Geórgia declarou independência sob Zviad Gomsekuria e mais tarde, Eduard Shevardnadze, um ex-ministro das Relações Exteriores soviético, assumiu o controle. Porém, logo o novo estado da Geórgia enfrentou desafios. Tanto a Abcásia quanto a Ossétia do Sul lutaram pela independência, impulsionadas por divisões étnicas, medo do nacionalismo georgiano e encorajamento discreto de Moscou. No início dos anos 1990, guerras brutais eclodiram e separatistas da Abcásia, apoiados por voluntários e elementos do exército russo, lutaram contra as forças georgianas. Entre 1992 e 1993, uma violenta campanha de limpeza étnica expulsou a maioria dos georgianos étnicos da Abcásia. Na Ossétia do Sul, uma guerra entre as tropas georgianas e os separatistas ossetianos resultou na região se separando do controle da Geórgia, em um cenário semelhante. Até meados dos anos 90, a Geórgia perdeu 2 regiões que se declararam repúblicas independentes. Mas aqui é onde o papel da Rússia se tornou impossível de ignorar. Moscou quebrou seu cessar-fogo em ambas as guerras. Os pacificadores russos não eram neutros. Eram soldados russos, garantindo que os separatistas permanecessem no poder. Durante os anos 90 e início dos 2000, a Geórgia tinha um governo fraco e poucas opções além de aceitar a influência da Rússia. Mas isso mudou em 2003. Após a Revolução das Rosas, Mikhail Saakashvili assumiu o poder, um jovem líder pró-ocidental determinado a separar a Geórgia da Rússia. Ele reprimiu a corrupção, pressionou pela adesão à OTAN e tentou reintegrar as regiões separatistas. Sua postura pró-ocidental enfureceu Putin, que viu os movimentos da Geórgia em direção à OTAN e à União Europeia como ameaças diretas. As tensões aumentaram rapidamente.
A Rússia distribuiu passaportes para pessoas na Abcásia e na Ossétia do Sul, uma tática do Kremlin para justificar intervenções alegando proteção aos cidadãos russos. Enquanto isso, a Geórgia intensificou esforços para controlar as regiões, preparando-se para uma guerra total. Em agosto de 2008, a situação atingiu um ponto crítico. Depois de meses de confrontos crescentes, a Geórgia iniciou uma operação militar para retomar a Ossétia do Sul, alegando que militantes apoiados pela Rússia atacavam vilas georgianas. A resposta da Rússia foi avassaladora. Alegando agir como pacificadores, tanques, tropas e aeronaves russas invadiram a Geórgia, esmagando as forças georgianas em poucos dias. Mas a Rússia não parou na Ossétia do Sul. Suas tropas avançaram profundamente na Geórgia, marchando em direção à capital, Tbilisi. Já na Abcásia, a Rússia apoiou os combatentes abcás a remover os últimos resquícios das tropas georgianas, abrindo uma segunda frente. A guerra durou apenas 5 dias, mas foi devastadora. Centenas morreram, dezenas de milhares de georgianos étnicos foram deslocados permanentemente, e a Geórgia perdeu o controle restante sobre Abcásia e Ossétia do Sul. Até 12 de agosto, um cessar-fogo foi assinado, mas o dano já estava feito. Após 2 semanas, a Rússia reconheceu oficialmente a independência da Abcásia e da Ossétia do Sul. O desafio direto da Rússia à soberania da Geórgia foi rejeitado por quase todos os países do mundo, mas a Rússia ignorou. Estabeleceu bases militares permanentes em ambas as regiões, estacionou milhares de tropas e assinou tratados com seus governos separatistas. Até o final de 2008, 20% do território internacionalmente reconhecido da Geórgia estava ocupado pela Rússia. Para a Geórgia, a guerra de 2008 foi um trauma nacional. A candidatura da Geórgia à OTAN está congelada desde então, pois disputas territoriais ativas tornam a adesão quase impossível. Mas a Rússia não apenas manteve a terra que tomou em 2008, continuou empurrando as fronteiras ainda mais. Desde 2011, as forças russas na Ossétia do Sul têm movido lentamente as cercas de fronteira para mais fundo na Geórgia, tomando fazendas, casas e vilas durante a noite. Essa borderização ocorre gradualmente, usando mapas soviéticos antigos como justificativa. Comunidades foram divididas, com georgianos descobrindo que acordaram em território controlado pelos russos. Essa expansão gradual e velada tem sido um pesadelo para os locais. Famílias perderam acesso às suas fazendas. Guardas de fronteira russos sequestraram pessoas e ignoraram protestos. É uma estratégia para manter a Geórgia fraca, dividida e incapaz de se alinhar plenamente com o Ocidente. Passados mais de 15 anos do conflito, a Geórgia segue fragmentada. Abcásia e Ossétia do Sul são zonas militares russas, com milhares de tropas russas estacionadas lá, violando o cessar-fogo de 2008. A Geórgia afirma que essas regiões pertencem a seu território, mas na realidade são áreas ocupadas pela Rússia. Quando a Geórgia se aproxima da OTAN ou da União Europeia, a Rússia reage com ameaças, provocações ou mais apropriações de terras. O povo georgiano apoia esmagadoramente a integração ocidental, mas seu governo tem que caminhar sobre uma linha tênue. Pressionar demais poderia provocar outra intervenção russa. Em vários aspectos, a Geórgia foi o ensaio para a Ucrânia. A fraca resposta global em 2008, com sanções e protestos diplomáticos sem consequências reais, ensinou uma lição a Putin. Ele viu que poderia se safar tomando terras à força. E 6 anos depois, em 2014, ele aplicou o mesmo roteiro à Crimeia. Hoje, a Geórgia continua sendo um alerta para outros países próximos à Rússia. Apesar da ausência de guerra ativa, a situação permanece instável. Para os milhares de georgianos étnicos forçados a deixar suas casas, a promessa de retorno segue sendo apenas uma promessa. Enquanto Putin permanecer no poder, a Geórgia continuará ameaçada, um país preso entre as ambições imperiais russas e seus anseios por liberdade. Porém, isso não se aplica à Finlândia. A agressão russa contra o país acabou tendo o efeito oposto. Putin queria impedir a expansão da OTAN, mas acabou dobrando a fronteira da Rússia com a OTAN. Por séculos, a Finlândia existiu em um equilíbrio complicado com a Rússia, às vezes como um campo de batalha, às vezes como um amortecedor. Os dois compartilham uma fronteira de 1.300 quilômetros, tornando a Finlândia um dos vizinhos mais significativos da Rússia.
Durante grande parte da história moderna, a Finlândia foi obrigada a gerenciar cuidadosamente sua relação com Moscou. Originalmente controlada pelo Império Sueco, a Finlândia foi cedida à Rússia em 1809 e se tornou um grão-ducado autônomo dentro do Império Russo. Mas, quando a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa jogaram a Rússia no caos, a Finlândia aproveitou sua chance para a independência em 1917. Diferentemente de outros territórios que se separaram da Rússia, a Finlândia evitou o controle soviético. Mas isso não significa que Moscou a deixaria ir sem consequências. No final da década de 1930, Stalin via a Finlândia como um risco estratégico. A fronteira estava muito próxima de Leningrado, a atual São Petersburgo, a apenas 32 quilômetros de distância. E na mente de Stalin, isso era uma ameaça à segurança inaceitável. Os soviéticos exigiram que a Finlândia cedesse terras para criar uma zona tampão, oferecendo território em algum outro lugar em troca. A Finlândia recusou, e em novembro de 1939, a União Soviética invadiu, iniciando a Guerra de Inverno. Mesmo em grande desvantagem numérica, as forças finlandesas lutaram com resiliência lendária. As tropas soviéticas esperavam uma vitória fácil, mas acabaram atoladas nas brutais condições de inverno, sofrendo pesadas baixas. Atiradores finlandeses, esquiadores camuflados e táticas de guerrilha devastaram o Exército Vermelho invasor. Com o tempo, o grande número do Exército Vermelho exauriu a Finlândia, e em março de 1940, Helsinki foi obrigada a assinar o Tratado de Paz de Moscou. A Finlândia perdeu de 9 a 11% de seu território, incluindo a Carélia, mas preservou sua independência. Mais de 400 mil carelianos, 12% da população finlandesa, foram forçados a evacuar para evitar viver sob domínio soviético. Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética em 1941, a Finlândia aproveitou para tentar recuperar seus territórios perdidos. Aliando-se à Alemanha, a Finlândia lançou a Guerra de Continuação, recuperando a Carélia e até mesmo sitiando Leningrado pelo norte. Diferentemente da Alemanha, a Finlândia não buscava conquistas, apenas recuperar seu território perdido. No entanto, em 1944, os soviéticos retomaram a vantagem e forçaram a Finlândia a outro armistício. O Tratado de Paz de Paris de 1947 ratificou as perdas de território da Finlândia. Para piorar, os soviéticos exigiram um longo arrendamento da península de Pokala como base naval. Apesar do término do arrendamento em 1956, a Finlândia aprendeu uma difícil lição. Ela jamais poderia se dar ao luxo de ser publicamente hostil a Moscou sem enfrentar consequências devastadoras. Diferente de grande parte da Europa Oriental, a Finlândia jamais foi ocupada por tropas soviéticas ou coagida a aderir ao Pacto de Varsóvia. Em vez disso, entrou em um estranho status intermediário conhecido como finlandização, uma forma de independência restrita onde a Finlândia tinha que evitar provocar a União Soviética a todo custo. No Tratado de Amizade Fino-Soviético de 1948, a Finlândia concordou em nunca se juntar a alianças hostis à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e consultar Moscou sobre segurança. Oficialmente, a Finlândia era neutra, mas na realidade tinha que autocensurar sua política externa, limitar seu exército e evitar cuidadosamente ofender os interesses soviéticos. Apesar deste ato, a Finlândia manteve-se uma democracia com economia de mercado, negociando com o Ocidente e o bloco soviético. Presidentes como Urho Kekkonen dominaram a arte de equilibrar relações, mantendo a independência da Finlândia sem provocar uma intervenção soviética. Mais secretamente, os finlandeses nunca esqueceram suas perdas. A questão da Carélia, se a Finlândia poderia recuperar suas terras cedidas, permaneceu como uma ferida nacional velada. Para manter a paz, a Finlândia optou por não desafiar as fronteiras pós-Segunda Guerra Mundial. Em troca, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas permitiu que a Finlândia mantivesse sua soberania. Esse arranjo instável perdurou por décadas, até o colapso da União Soviética em 1991. Com Moscou enfraquecida, a Finlândia rapidamente se aproximou do Ocidente. Aderiu à União Europeia em 1995, visando assegurar seu futuro econômico e político. Mas, quando se tratou da OTAN, a Finlândia hesitou. Muitos finlandeses temiam que a adesão provocasse desnecessariamente a Rússia. A Finlândia optou pelo não alinhamento militar.
mas fortaleceu os laços com a OTAN, participando de exercícios conjuntos, garantindo rápida integração às estruturas de defesa ocidentais, se necessário. Apesar da deterioração das relações entre Rússia e Ocidente, na década de 2010, a Finlândia buscou manter os canais diplomáticos abertos. Mas então, em 2022, Putin invadiu a Ucrânia e tudo mudou. A invasão em larga escala da Ucrânia foi um alerta. Para a Finlândia, isso mostrou que a neutralidade era irrelevante se a Rússia atacasse. Rapidamente, a opinião pública finlandesa mudou, com a maioria agora apoiando a adesão à OTAN, uma posição antes muito dividida. Os líderes da Finlândia não perderam tempo. Em maio de 2022, Finlândia e Suécia apresentaram pedidos formais de adesão à OTAN, abandonando décadas de não alinhamento militar. A Rússia ameaçou consequências como esperado, mas seu exército estava muito ocupado na guerra da Ucrânia para fazer mais do que emitir avisos. Em abril de 2023, a Finlândia era oficialmente um membro da OTAN. Isso dobrou as fronteiras da OTAN com a Rússia, acrescentando 1.300 quilômetros extras, algo que Putin tentou desesperadamente evitar. Para a Rússia, isso foi uma derrota estratégica massiva. A guerra iniciada para conter a OTAN acabou provocando sua maior expansão em décadas. O governo de Putin chamou a ação da Finlândia de erro, alertando que isso comprometeria a segurança regional. A Rússia suspendeu laços diplomáticos, moveu tropas para perto da fronteira finlandesa e insinuou o uso de armas nucleares em suas regiões do norte. Entretanto, Putin tinha poucas opções, já que a maior parte de seu exército e recursos estavam presos na Ucrânia. De fato, relatos indicam que a Rússia precisou remover tropas da fronteira com a Finlândia para apoiar seu esforço bélico mal sucedido. Para a Finlândia, a adesão à OTAN removeu décadas de incerteza estratégica. Agora, uma agressão russa provocaria uma resposta coletiva da OTAN conforme o artigo 5. Por isso, a fronteira Finlândia-Rússia é pacífica hoje. Ironicamente impressionante, considerando a história. Em 1939, Stalin invadiu a Finlândia, temendo a influência ocidental próxima a Leningrado. Em 2023, a OTAN está próxima da Rússia devido à própria guerra de Putin. A história da Finlândia exemplifica como a agressão russa frequentemente produz o resultado oposto ao pretendido. Ao invés de intimidar seus vizinhos à submissão, a Rússia os levou a alianças que enfraquecem sua própria posição. Onde a China se posiciona? Afinal, Xi Jinping famosamente chamou a relação Rússia-China de uma parceria sem limites. Mas isso é realmente verdade? Bem, não exatamente. Veja, Rússia e China compartilham uma das maiores fronteiras do mundo, 4.200 quilômetros. Isso é cerca de 2.600 milhas. Esta fronteira já viu guerra, traição e camadas extremas de diplomacia. Por séculos, Rússia e China oscilaram entre cooperação e rivalidade, aliança e suspeita. Os conflitos fronteiriços moldaram a geopolítica moderna, e a parceria atual, embora pareça forte, ainda se baseia mais na necessidade estratégica do que na confiança genuína. No século XIX, a Rússia expandiu para a Sibéria e o Extremo Oriente à custa da China. A dinastia Qing, em declínio, foi forçada a assinar tratados humilhantes com as potências europeias, incluindo a Rússia. Os tratados de Aegen, 1858, e Pequim, 1860, transferiram grandes territórios manchus para a Rússia, incluindo as terras ao redor dos rios Amur e Azuri. Isso deu à Rússia o controle sobre o atual Extremo Oriente russo, incluindo Vladivostok, onde posteriormente foi estabelecido um importante porto estratégico russo no Pacífico. Esses tratados são lembrados na China como parte do século de humilhação, um período de invasões estrangeiras que o país nunca esqueceu. Apesar da cessão oficial dessas terras, a memória histórica da China ainda as considera uma perda dolorosa. Seguindo para o século XX, após a Revolução Bolchevique de 1917, a recém-formada União Soviética inicialmente apoiou o Partido Comunista Chinês. Quando as forças de Mao Zedong venceram a Guerra Civil Chinesa em 1949, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a nova República Popular da China pareciam fortes aliadas. Durante boa parte dos anos 50, Moscou e Pequim trabalharam juntos. A União Soviética forneceu à China ajuda militar, tecnologia industrial e orientação ideológica, unindo-se contra seu inimigo comum, os Estados Unidos e o Ocidente.
Mas no final dos anos 50, essa aliança se tornou uma amarga rivalidade na chamada cisão sino-soviética. As razões eram ideológicas e estratégicas. Mao ressentia-se da dominação soviética, acreditando que a China, e não a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, deveria liderar o comunismo mundial. Enquanto isso, o líder soviético Nikita Khrushchev considerava Mao imprudente e radicalmente perigoso. O que começou como desacordos políticos, rapidamente se transformou em um grande conflito geopolítico, com a longa fronteira entre eles se tornando um perigoso ponto crítico. Na década de 1960, as relações se deterioraram tanto que a China e a União Soviética estavam à beira da guerra. O confronto mais sério ocorreu em março de 1969, no rio Ussuri, na ilha de Mansky, ou Xinbaodao em chinês. Tropas chinesas emboscaram guardas de fronteira soviéticos, resultando em uma feroz batalha com dezenas de mortos de ambos os lados. Por um instante, parecia que as duas potências nucleares estavam prestes a entrar em uma grande guerra. Houve até relatos de que Moscou considerou lançar um ataque nuclear preventivo nas instalações nucleares da China. Isso poderia ter mudado a história para sempre. Porém, no final, a crise foi contida após uma diplomacia intensa. Mas a fronteira permaneceu fortemente militarizada por anos. Durante os anos 70, milhões de soldados foram posicionados na fronteira, e os dois países se prepararam para uma possível guerra total. Ironicamente, a cisão sino-soviética empurrou a China para uma nova parceria inesperada com os Estados Unidos. Em 1972, Richard Nixon visitou Pequim, iniciando uma mudança histórica nas alianças globais. Enquanto isso, a União Soviética estava presa numa guerra fria de duas frentes, enfrentando a OTAN no oeste e uma China hostil no leste. As relações só começaram a se suavizar nos anos 80. A China de Deng Xiaoping e a União Soviética de Mikhail Gorbachev avançaram rumo à normalização. Em 1991, apenas meses antes do colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os dois lados assinaram um acordo que resolveu em grande parte a questão da sua fronteira oriental. Após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rússia e China prosseguiram com acordos fronteiriços em 1994, 1997, 1999 e 2004. Um dos últimos grandes acordos foi em 2004, quando a Rússia concordou em entregar a ilha Terebarov, ilha Yinglong em chinês, e metade de outra ilha para a China. Até 2008, a fronteira Rússia-China estava totalmente demarcada, tornando-a uma das poucas fronteiras russas que não tem uma disputa territorial ativa hoje. Com a fronteira resolvida, Rússia e China encontraram um novo motivo para cooperar: a oposição compartilhada à dominação global dos Estados Unidos da América. Ambos os países promoveram um mundo multipolar, resistindo à influência ocidental e à expansão da OTAN. Eles criaram novos quadros, como a Organização de Cooperação de Xangai, para contrabalançar as alianças americanas. Economicamente, o relacionamento floresceu. A China se tornou o maior parceiro comercial da Rússia, comprando grandes quantidades de petróleo, gás e matérias-primas russas. O gasoduto Poder da Sibéria, inaugurado em 2019, intensificou a interdependência econômica entre eles. Apesar da parceria, há um evidente desequilíbrio. A China é agora a potência dominante, enquanto a Rússia é cada vez mais o parceiro júnior. Os russos expressam preocupação, em particular, sobre os planos de longo prazo da China na Sibéria e no extremo oriente russo. A diferença demográfica é marcante. Somente 6 a 7 milhões de russos vivem no vasto e rico extremo oriente russo, enquanto dezenas de milhões de chineses residem na província de Heilongjiang, na China, do outro lado da fronteira. Alguns russos temem um futuro onde a China domina a região economicamente ou demograficamente, apesar de Pequim não ter demonstrado interesse oficial em desafiar as fronteiras atuais. Em fevereiro de 2022, pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia, Putin e Xi Jinping se reuniram em Pequim e anunciaram uma parceria ilimitada. Porém, quando a guerra de fato começou, a China se viu em uma situação delicada. Pequim não endossou oficialmente a invasão, mas também se recusou a condená-la. A China culpou a OTAN e continuou comprando energia russa a preços reduzidos, sustentando a economia russa sob sanções. Na Organização das Nações Unidas, a China se absteve de votar, não apoiando integralmente a Rússia.
Apesar da China ter fornecido apoio econômico e diplomático, evitou ajuda militar direta, provavelmente para evitar sanções secundárias às suas empresas. Durante a maior parte do século XX, a União Soviética ditava os termos de seu relacionamento com a China. Atualmente, essa dinâmica se inverteu. A China superou em muito a Rússia, em poder econômico, influência global e alavancagem estratégica de longo prazo. Putin e Xi demonstraram união, mas nos bastidores, a Rússia depende cada vez mais do apoio da China. Rússia e China permanecem parceiros próximos, unidos pela oposição compartilhada à dominação ocidental e outros pontos em comum. Eles também compartilham um rival comum ao leste, o Japão. Para a China, o Japão é um inimigo histórico. Uma nação que invadiu seu território durante a Segunda Guerra Mundial, cometendo atrocidades como o massacre de Nanquim e ocupando vastas extensões de terras chinesas. As feridas dessa história ainda são profundas, alimentando antigas tensões sobre territórios disputados no Mar da China Oriental. Este vídeo é sobre a Rússia e seu principal problema não resolvido com o Japão, a disputa das Ilhas Kuril. Esta disputa, conhecida no Japão como o Problema dos Territórios do Norte, é um dos mais antigos conflitos de fronteira da Rússia, congelado por mais de 7 décadas. A disputa começou nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética invadiu os territórios ocupados pelos japoneses, tomando a cadeia de Kuril e o sul de Sakhalin. As Ilhas Kuril estendem-se da península Kamchatka da Rússia até a ilha norte do Japão, Hokkaido, formando uma barreira estratégica entre o Mar de Okhotsk e o Oceano Pacífico. Além do valor geopolítico, as ilhas têm ricas águas de pesca, potenciais reservas de gás e petróleo e relevante importância militar. Historicamente, as ilhas foram reivindicadas pela Rússia e Japão, mas no final do século XIX chegaram a um acordo. Segundo o Tratado de São Petersburgo de 1875, a Rússia cedeu as Ilhas Kuril ao Japão, que em troca abdicou de reivindicações sobre Sakhalin, dando controle total desta à Rússia. Isso resolveu pacificamente a questão da fronteira, até a Segunda Guerra Mundial bagunçar tudo. Em agosto de 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética declarou guerra ao Japão, cumprindo um acordo feito com os Estados Unidos da América e o Reino Unido na Conferência de Yalta. Dentro de dias, as forças soviéticas lançaram uma ofensiva massiva, invadindo territórios controlados pelos japoneses, incluindo o sul de Sakhalin e as Ilhas Kuril. Em setembro de 1945, os soviéticos controlavam todas as Ilhas Kurilas e expulsaram a população civil japonesa para o Japão. Ichiru, Kunashir, Shikotan e as enseadas de Rambomai. Essas 4 ilhas foram as mais importantes na disputa geral. O Japão insiste que essas ilhas sempre foram parte de seu território e nunca deveriam ter sido incluídas nas conquistas de guerra soviéticas. Moscou, no entanto, discorda, argumentando que toda a cadeia Kuril foi transferida legitimamente para o controle soviético como parte dos acordos pós-guerra. Na Conferência de Yalta, as potências aliadas concordaram que as Ilhas Kurilas iriam para a União Soviética. No Tratado de Paz de São Francisco de 1951, o Japão renunciou às reivindicações sobre as Ilhas Kuril, mas o tratado não as concedeu explicitamente à União Soviética, que nunca assinou esse acordo. O Japão alegou que as 4 ilhas em disputa nunca pertenceram à cadeia Kuril, mas eram extensões de Hokkaido, portanto, não estavam incluídas na renúncia japonesa. Essa brecha legal fundamenta as reivindicações contínuas do Japão. Devido à disputa territorial não resolvida, Japão e União Soviética nunca assinaram um tratado de paz formal após a Segunda Guerra Mundial. Tecnicamente, a guerra deles nunca terminou oficialmente, mantendo-se em um estado legal de cessação de guerra em vez de uma paz completa. Durante a Guerra Fria, esse conflito territorial manteve o Japão e a União Soviética afastados. Os Estados Unidos da América apoiaram extraoficialmente as reivindicações japonesas, indicando que a normalização das relações com Moscou dependeria da resolução da questão de Kuril. Em 1956, as duas partes resolveram a questão. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Japão assinaram declaração para restaurar laços diplomáticos. No acordo, a União Soviética concordou em devolver as ilhas menores, Shikotan e Rambomai, após a assinatura de um tratado de paz.
O tratado não se concretizou, porque os Estados Unidos da América pressionaram o Japão a não se contentar com 2 ilhas, insinuando que, se desistisse das reivindicações das 2 maiores, poderiam manter Okinawa sob administração americana indefinidamente. O Japão recusou um acordo, mantendo a questão congelada. Depois do colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Japão acreditava que uma Rússia fragilizada poderia fazer concessões. Na década de 1990, sob Boris Yeltsin, houve discussões sérias sobre um possível acordo. Porém, a opinião pública russa e a oposição nacionalista impossibilitaram politicamente qualquer líder de entregar terras conquistadas na Segunda Guerra Mundial. Putin então se envolveu em diplomacia com o Japão na década de 2010, especialmente com o primeiro-ministro Shinzo Abe. A Declaração Conjunta de 1956 foi retomada, com as negociações focadas na transferência de Shikotan e Habumai, a mesma solução de 2 ilhas discutida anteriormente. Mas em 2020, Putin fechou a porta definitivamente. A Rússia alterou sua constituição, adicionando uma cláusula que proíbe a cessão de qualquer território russo. Isso efetivamente tornou ilegal a devolução de qualquer uma das ilhas Kuril para o Japão. A partir de 2022, a disputa territorial não estava mais em discussão, pelo menos do ponto de vista da Rússia. O Japão condenou fortemente a invasão da Rússia à Ucrânia, alinhando-se com as nações do G7 na sanção a Moscou. Isso significou um colapso total das relações Rússia-Japão. Em resposta, o governo de Putin retirou-se das negociações de tratados de paz, suspendeu projetos econômicos conjuntos e revogou acordos que permitiam visitas de famílias japonesas aos túmulos nas ilhas. Pela primeira vez em décadas, o Japão declarou explicitamente que a ocupação das ilhas pela Rússia é ilegal, linguagem que evitou no passado. Com o endurecimento das posições de ambos os lados, a possibilidade de resolução da disputa desapareceu. Sem tratado de paz ou negociações, o conflito das Ilhas Kuril permanece congelado. A Rússia tem ampliado sua presença militar nas ilhas, instalando mísseis avançados, expandindo bases e conduzindo exercícios militares regulares na região. Para a Rússia, as ilhas têm uma função militar crucial. Elas ajudam a garantir o mar de Okhotsk, onde operam a Frota do Pacífico e os submarinos nucleares russos. O controle russo das Kurils garante seu domínio sobre as rotas navais orientais, sendo mais que um mero troféu histórico. Para o Japão, a disputa representa um capítulo doloroso e inacabado da Segunda Guerra Mundial. O problema impede um relacionamento diplomático pleno com a Rússia. Internamente, nenhum governo japonês pode assinar um tratado de paz sem abordar a disputa das Ilhas Kuril. Exemplo de como conflitos territoriais podem permanecer sem solução por gerações. Agora, por último, temos um último grande problema, do Pacífico ao sul do Cáucaso. Os conflitos de fronteira da Rússia também se aplicam a esta região. Aqui, a Armênia e Azerbaijão estão travados em uma luta brutal por Nagorno-Karabakh há mais de um século. Nagorno-Karabakh, conhecido como Artsakh pelos armênios, é uma região montanhosa historicamente povoada por armênios, mas foi colocada sob controle do Azerbaijão durante a era soviética. As origens desta disputa remontam a séculos de influência persa, otomana e russa, enquanto cristãos, armênios e azures turcos viviam sob impérios concorrentes. No século XIX, o Império Russo absorveu a Armênia e o Azerbaijão, criando as bases para as tensões atuais. Após a Primeira Guerra Mundial, com o colapso do Império Russo, a Armênia e Azerbaijão reivindicaram Nagorno-Karabakh, resultando em confrontos violentos. Quando a União Soviética assumiu o controle do Cáucaso, nos anos 1920, as políticas de Joseph Stalin colocaram Nagorno-Karabakh sob a administração do Azerbaijão. Apesar de sua população majoritariamente armênia, a região foi concedida um status autônomo, mas isso semeou as sementes para futuros conflitos. Um território com uma forte identidade étnica, preso dentro de uma fronteira artificial, governado por um Estado do qual não queria fazer parte. Por décadas, a questão foi mantida adormecida sob o regime soviético. Dissidência aberta era impossível na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin. Mas, quando Mikhail Gorbachev introduziu reformas na década de 1980, permitindo maior abertura política, os armênios de Nagorno-Karabakh viram uma chance de se separar. Em 1988, o legislador regional de Nagorno-Karabakh aprovou uma resolução exigindo a transferência do Azerbaijão soviético para a Armênia soviética.
O governo soviético rejeitou a demanda, desencadeando uma reação em cadeia de violência. Pogroms irromperam, enquanto armênios eram massacrados em cidades azerbaijanas e azures eram expulsos da Armênia. O conflito escalou e, com o colapso da União Soviética em 1991, os armênios de Karabakh declararam independência. Este foi um ato de secessão do Azerbaijão, acendendo uma guerra em grande escala entre Armênia e Azerbaijão. A Primeira Guerra de Nagorno-Karabakh foi um conflito brutal e sangrento, marcado por limpeza étnica, atrocidades e deslocamento em massa. A Armênia, apoiando as forças armênias de Karabakh, conseguiu derrotar o Azerbaijão militarmente e não apenas garantiu Nagorno-Karabakh em si, mas também ocupou 7 distritos azerbaijanos circundantes, criando um corredor terrestre ligando a região à Armênia. Quando um cessar-fogo intermediado pela Rússia foi assinado em 1994, o Azerbaijão já havia sofrido uma derrota esmagadora. Mais de 600 mil azerbaijanos foram expulsos de Nagorno-Karabakh e áreas circundantes, enquanto a autoproclamada República de Artsakh funcionava como entidade controlada pelos armênios dentro das fronteiras reconhecidas do Azerbaijão. A Rússia, apesar de ser a mediadora, jogou dos dois lados. Vendeu armas para a Armênia e o Azerbaijão, assegurando que nenhum pudesse vencer totalmente, mantendo-os dependentes da influência de Moscou, uma estratégia de dividir para governar. Esse congelamento do conflito assegurou que Moscou se mantivesse como o principal intermediário de poder na região pelos 26 anos seguintes. Apesar da ausência de guerra em grande escala nesse período, confrontos frequentes e mortais continuaram nas fronteiras. Enquanto isso, o Azerbaijão, rico em petróleo e gás, reconstruiu seu exército com a ajuda da Turquia, Israel e da própria Rússia. No fim dos anos 2010, o Azerbaijão se preparava para uma revanche. Em 2020, após anos de impasse diplomático e postura militar, o Azerbaijão lançou uma ofensiva em grande escala para retomar Nagorno-Karabakh. Esta guerra durou apenas 44 dias, mas mudou completamente o equilíbrio de poder no Cáucaso Sul. As forças do Azerbaijão, armadas com drones de última geração, artilharia de precisão e apoio militar turco, romperam rapidamente as defesas armênias. A guerra revelou as fraquezas da Armênia, com seu exército obsoleto enfrentando a guerra de alta tecnologia do Azerbaijão. A Rússia, apesar de ser aliada oficial da Armênia, recusou-se a intervir militarmente. Por quê? Tecnicamente, os combates estavam em território azerbaijano. E como a própria Armênia não foi atacada, o pacto de defesa da Rússia com a Armênia não se aplicava. Em novembro de 2020, quando o Azerbaijão estava à beira da vitória total, a Armênia foi forçada a se render. Um cessar-fogo intermediado pela Rússia encerrou a guerra, com a Armênia cedendo grandes partes de Nagorno-Karabakh e as 7 regiões azerbaijanas circundantes. Crucialmente, a Rússia enviou 2.000 soldados de paz para supervisionar as áreas restantes controladas pela Armênia e o corredor de Lachin, que conecta Karabakh à Armênia. Para a Rússia, isso foi uma faca de 2 gumes. O Azerbaijão venceu, um revés para a influência armênia. Por outro lado, a Rússia agora tinha uma presença militar direta dentro de Nagorno-Karabakh, dando-lhe influência sobre ambos os lados. Após a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022, Moscou ficou preocupada com sua própria guerra e o Azerbaijão viu uma oportunidade. Percebendo a distração da Rússia, o Azerbaijão apertou seu controle sobre Nagorno-Karabakh, bloqueando o corredor de Lachin e efetivamente sitiando a população armênia restante. Em setembro de 2023, o Azerbaijão iniciou uma operação militar para eliminar definitivamente o controle armênio sobre Karabakh. Desta vez, o conflito durou menos de um dia. As forças armênias de Karabakh se renderam quase imediatamente e, em poucos dias, 120 mil armênios fugiram da região em êxodo em massa. Um dos deslocamentos étnicos mais rápidos da história moderna. Os 2.000 soldados de paz da Rússia não fizeram nada. Eles ficaram inertes enquanto o Azerbaijão desmantelava a autoproclamada República de Nagorno-Karabakh, reafirmando sua total soberania sobre a região. A falha de Putin em proteger a Armênia arruinou a credibilidade da Rússia como garantidora de segurança. Para a Armênia, isso foi uma catástrofe nacional. A presença armênia de séculos em Karabakh foi apagada da noite para o dia.
Para o Azerbaijão, foi uma vitória histórica, com o presidente Ilham Aliyev declarando o conflito encerrado. Por décadas, a Rússia manteve o controle sobre o Cáucaso, mantendo conflitos como Nagorno-Karabakh sem resolução. Agora essa estratégia saiu pela culatra. O Azerbaijão, com apoio turco, emergiu como força dominante na região. A Armênia, sentindo-se traída, agora questiona sua dependência da Rússia. A falha da Rússia em agir levantou dúvidas sobre suas garantias de segurança, não apenas na Armênia, mas em toda a esfera pós-soviética. A Armênia busca aproximação com o Ocidente, rejeitando exercícios militares da Organização do Tratado de Segurança Coletiva e engajando-se com monitores de paz da União Europeia. Manifestantes em Yerevan pediram que a Armênia deixasse completamente a órbita da Rússia, um cenário antes impensável. Enquanto isso, a Turquia expandiu sua influência na região, deslocando o equilíbrio de poderes do Cáucaso para longe de Moscou. Para Putin, o colapso da influência russa no Cáucaso é um grande golpe. Isso destaca a capacidade decrescente da Rússia de controlar suas fronteiras e projetar poder para seu antigo império. Com o Azerbaijão triunfante, a Armênia desiludida e a Turquia encorajada, o Cáucaso Sul não é mais um tabuleiro de xadrez controlado pela Rússia. É uma região escapando do controle de Moscou. Assim, as disputas de fronteira da Rússia não são apenas consequência da geografia, mas resultado direto de legados históricos, cultura estratégica e escolhas políticas que moldaram sua trajetória por séculos. Da Ucrânia à Geórgia, das congeladas Kurils ao Cáucaso, as disputas da Rússia são moldadas pelo colapso da União Soviética, uma mentalidade imperial que se recusa a desaparecer, e uma doutrina de segurança que vê seus vizinhos não como nações independentes, mas como zonas tampão e ativos estratégicos. Uma das ferramentas mais deliberadas que a Rússia usou para manter influência sobre seu antigo império é a criação de conflitos constantes. Em regiões como Transnistria, Abecásia e Ossétia do Sul, Donbass e Nagorno-Karabakh, a Rússia criou propositalmente conflitos intermináveis. Assim, eles continuam dependentes de Moscou e é eficaz contra o Ocidente, especialmente a OTAN e a União Europeia. Ambas as organizações preferem não aceitar membros com disputas territoriais ativas para evitar um confronto militar automático com a Rússia. Esse é o motivo de países como Geórgia e Ucrânia, mesmo com suas aspirações, permanecerem num limbo político. Ao manter territórios em disputa, Moscou garante que essas nações fiquem presas entre o leste e o oeste, sem poder escapar totalmente de sua influência. Outro fator crucial nos conflitos fronteiriços russos é a política étnica. Putin e o Kremlin se apresentaram repetidamente como protetores dos russos étnicos e falantes de russo no exterior, usando isso como pretexto para a intervenção. Essa foi a principal justificativa para a anexação da Crimeia em 2014 e a invasão da Ucrânia em 2022. Moscou alegou que estava defendendo as populações de língua russa da perseguição. Essa narrativa está ligada ao conceito de Ruski Mir, mundo russo, a crença de que a Rússia tem uma responsabilidade civilizacional de defender e unificar todos os falantes de russo e eslavos ortodoxos sob sua esfera de influência. Essa ideologia não é apenas sobre nacionalismo, mas também sobre justificar a expansão territorial. Sempre que há uma minoria russa ou presença histórica russa em um país vizinho, o Kremlin vê uma oportunidade ou uma obrigação de intervir. Isso tem gerado tensões profundas em locais como o Cazaquistão, com uma considerável minoria russa, e nos estados bálticos, onde as populações de língua russa são por vezes usadas por Moscou como questão divisória. Mesmo quando não há perseguição real, a Rússia inventa situações sobre as populações russas locais, sendo vítimas que precisam de proteção. Esse padrão é similar a outros movimentos revanchistas históricos, como as reivindicações da Alemanha sobre Sudetenland nos anos 1930 e a intervenção da Sibéria na Bósnia e Croácia nos anos 1990. As disputas territoriais russas vão além de motivos étnicos, estando fortemente atreladas à sua perspectiva estratégica global. A história russa está repleta de invasões do Ocidente. Napoleão em 1812, os britânicos e franceses na Guerra da Crimeia, e a invasão de Hitler em 1941. Isso fomentou uma paranoia geopolítica profundamente enraizada, uma crença de que a Rússia deve sempre manter um amortecedor entre si e possíveis inimigos.
Durante a Guerra Fria, as nações do Pacto de Varsóvia serviram como um cinturão protetor de estados satélites contra a OTAN. Mas, após 1991, esses amortecedores desapareceram um a um, à medida que a Polônia e os estados bálticos, Romênia e outros, aderiram à OTAN. Do ponto de vista de Moscou, isso foi um ataque direto à sua segurança. Cada passo da expansão da OTAN reduziu a profundidade estratégica na qual a Rússia confia para sua defesa. Por isso, a Rússia lutou tão agressivamente para manter Ucrânia e Geórgia fora das alianças ocidentais. A guerra na Ucrânia vai além da Crimeia, ou Donbas, abrangendo outros aspectos significativos. Trata-se de garantir que a Ucrânia nunca se torne um estado pró-OTAN na porta da Rússia. Similarmente, a ocupação da Abcásia e da Ossétia do Sul visa impedir a total libertação da Geórgia. Até mesmo a adesão da Finlândia à OTAN em 2023 foi vista como um golpe severo, pois eliminou um longo tampão neutro no norte. Havia também uma forte dimensão política interna nos conflitos de fronteira da Rússia. Para regimes autoritários, conflitos externos servem como distração para problemas internos. Toda grande ação militar de Putin, desde a Geórgia em 2008 até a Crimeia em 2014 e a Ucrânia em 2022, foi acompanhada por um aumento no apoio interno, à medida que os russos se unem em torno da bandeira. O expansionismo não é apenas sobre política externa, mas também sobre manter o controle interno. Uma Rússia forte e agressiva faz parte da imagem de Putin, e reverter as perdas dos anos 90 agrada bem ao sentimento nacionalista. Qualquer recuo ou concessão é visto como inaceitável, pois poderia minar a legitimidade de Putin. Contudo, essa estratégia é arriscada. Se as guerras da Rússia ficarem muito onerosas, como na Ucrânia, o descontentamento interno pode crescer. Fissuras já aparecem. Sanções econômicas, baixas militares e conflitos prolongados drenam os recursos da Rússia. Se a guerra na Ucrânia terminar em fracasso, isso poderia desestabilizar o próprio Kremlin. As disputas de fronteira da Rússia moldarão seu futuro. O Kremlin apostará na expansão para tentar garantir sua visão de uma Rússia maior? Ou as falhas militares, o declínio econômico e a resistência internacional forçarão a Rússia a uma postura defensiva? Se a Rússia prevalecer na Ucrânia, pode continuar pressionando para o oeste, testando a resolução da OTAN na Moldávia ou nos Bálticos. Mas se a Ucrânia conseguir repelir a Rússia, pode ser o início do declínio estratégico da Rússia, levando a mais problemas internos e menos capacidade de projetar poder no exterior. Uma coisa é clara: enquanto a Rússia ver suas fronteiras como fluídas e seus vizinhos como vassalos, o conflito continuará. Somente quando a Rússia deixar sua mentalidade imperialista, alcançará uma paz duradoura. O momento em que isso ocorrer definirá não só o destino da Rússia, mas a segurança da Europa, Ásia e além. Obrigado por assistir.